a humildade e a benevolência da Quinta-feira Santa. Na véspera da Sexta-feira Santa, na Quinta-feira Santa, Jesus lavou os pés dos discípulos. Ele se fez humilde diante deles. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. João 13, 4, 5, 14. Na última ceia, ele os alimentou com o pão da vida. Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Mateus 26, 26. Ele, desse modo, exemplificou dois dos maiores princípios da vida espiritual, a humildade e a benevolência, nenhum dos quais é corretamente entendido na vida humana. A maioria das pessoas interpreta a humildade como significando que uma pessoa se deprecia ou se considera menos digna do que outra, ou abaixo de outra. Mas a verdadeira humildade da Quinta-feira Santa, aplicada à vida espiritual, não tem esse significado. A verdadeira humildade é o reconhecimento de que eu, de mim mesmo, não sou nada. O Pai em mim é tudo. Não tem nada a ver com o fato de eu ser menos do que você ou o fato de você ser menor do que eu. Não tem nada a ver com o fato de me segurar no fundo e empurrá-lo para o primeiro plano ou vice-versa. É puramente um relacionamento entre Deus e eu. É um reconhecimento todos os dias e de todas as formas de que eu, de mim mesmo, não sou nada. Eu mesmo nada posso fazer. Se falo de mim mesmo, presto falso testemunho. O Pai é a vida do meu ser. O Pai dentro de mim, a presença divina sempre comigo, constitui minha sabedoria, inteligência e sagacidade, minha força, minha saúde e minha beleza. Seja o que for que eu possa reivindicar como qualidade, não é minha. É a atividade de uma presença espiritual que atua como eu. No princípio, ela me criou como uma entidade individual. Formou para mim este corpo, esta mente e esta vida. E funciona como minha inteligência, atua como meu relacionamento com todos na Terra. Somos apenas humildes na medida em que realmente sabemos que isso é verdade e percebemos que aquele que está dentro de nós é maior do que aquele que está no mundo, ou que ele cumpre aquilo que nos é dado a fazer. Isto é ser humilde. Isso é a verdadeira humildade. A única autoanulação correta que existe é o apagamento de um senso pessoal de virtude e o reconhecimento de que Deus nos fez ou nos deu tudo o que somos e que Deus está atuando em nós e através de nós. Antigamente, o propósito da Quinta-feira Santa era que poderia haver um dia completo de descanso para contemplação e meditação sobre humildade e benevolência. A humildade deve vir primeiro, porque sem ela não pode haver um senso de benevolência verdadeiramente espiritual. Sempre nos lembremos de que, na verdadeira humildade, não estamos nos tornando inferiores a outra pessoa. Estamos nos sujeitando a Deus. Estamos nos entregando a Deus. Estamos dando a Deus nossa mente, alma, espírito e corpo. E estamos reconhecendo: Tu és a vida. Tu és o caminho e a verdade. Tu és meu ser, minha sabedoria, minha orientação, minha direção, meu apoio, meu suprimento, minha manutenção e minha eternidade. Quando começamos a compreender a benevolência em sua verdadeira luz, saberemos que nunca fomos caridosos ou benevolentes, nem jamais demos nada a ninguém, isto é, qualquer coisa que fosse realmente nossa. Devemos entender que tudo o que temos é nosso pela graça de Deus, e tudo o que damos, compartilhamos ou doamos, também o fazemos pela graça de Deus. Nós somos apenas os instrumentos através dos quais Deus atua. Primeiro, para nos fornecer as 12 cestas cheias que sobram para que possamos compartilhar.
e então para nos dar sua graça na forma de uma vontade, um desejo e uma oportunidade para compartilhar. Tem havido pessoas que foram tão generosas em suas doações que empobreceram a si mesmas, mas isto é apenas porque elas acreditavam que estavam dando de suas próprias posses e não entendiam que não tinham nada para dar, mas que tudo o que aparentemente possuíam pertencia a Deus. É, por exemplo, como presentear alguém com um buquê de flores e acreditar que elas são nossas. Elas nunca foram, nunca são e nunca poderão ser. São de Deus, formadas por Deus. Elas foram criadas por Deus e só crescem em nosso jardim em virtude de Deus. Quanto mais cortamos e damos, mais temos. Elas não são nossa possessão pessoal. Elas são confiadas a nós como uma expressão de beleza, mas sabemos bem que, se a deixarmos em nosso jardim, elas apenas apodrecerão e desaparecerão, e certamente não darão espaço para crescer mais. É no corte delas, no dar e compartilhar delas, na poda, que abrimos espaço para crescer mais. Através da contemplação da Quinta-feira Santa, aprenderemos que, não importa quanto dos bens deste mundo nós temos, estas coisas do mundo não são nossas. A terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E podemos ser tão generosos com ela quanto quisermos, desde que reconheçamos: isto que eu tenho é meu pela graça de Deus e é meu para usar e compartilhar. Nessa atitude, estamos impersonalizando o bem e novamente estamos sendo humildes. Novamente estamos dizendo: eu não sou caridoso porque não estou dando nada de mim mesmo. Eu não estou me sacrificando. Eu sou um instrumento de Deus, ajudando a atender a necessidade de outra pessoa. Deus encontrando a necessidade de outra pessoa através de mim. A terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Não é apenas uma declaração bíblica da verdade, é uma verdade viva. A terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E pela graça de Deus, tudo o que possuímos vem a nós. E pela graça de Deus, também nos é dado o desejo, a vontade e a oportunidade de compartilhar. Sexta-feira da Paixão, a crucificação do sentido pessoal. Outro dia sagrado da semana da Páscoa é a Sexta-feira Santa. Espiritualmente falando, nós não celebramos a crucificação da forma física de Jesus. A lição para nós, na crucificação de Jesus e em sua ressurreição no terceiro dia, é para nos mostrar o caminho para encontrar a vida eterna. Dessa forma, o Mestre revelou claramente, é por meio da morte do senso pessoal. Para sermos ressuscitados da tumba, devemos morrer para o nosso senso pessoal de vida, porque nosso senso pessoal de vida é um túmulo no qual estamos enterrados. Devemos morrer para a crença de que por nosso próprio eu limitado somos algo, que temos nossas próprias vidas, uma mente, uma alma, um caminho e uma vontade própria. Devemos morrer na crença de que possuímos nossa própria virtude, qualquer virtude, vida, ser, harmonia ou qualquer sucesso próprio. A Sexta-feira Santa é um dia em que devemos contemplar e meditar sobre o significado interno da crucificação, voltando aos evangelhos, olhando para o Mestre como um símbolo, um caminho apontando e reconstruindo em nosso pensamento sua vida, ministério, crucificação e sua ressurreição, podemos aprender como ele causou a morte do senso pessoal, como ele evitava ser esmagado por seus problemas, mesmo quando tinha o sério problema de enfrentar a traição e a morte, e como, recusando-se a considerar suas aflições pessoais como problemas, era capaz de elevar-se acima de todo o senso material, na gloriosa afirmação feita diante de Pilatos: para este fim nasci, e por esta causa vim ao mundo. Para ele, nem a vida, nem a morte era um problema. Quando Jesus parecia estar em aperto no poço de Samaria e os discípulos estavam preocupados em trazer-lhe carne, notamos que ele diz:
Eu tenho carne para comer de que não sabeis. E para a mulher junto ao poço: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Ao ponderarmos essas declarações, bem como todos os outros ensinamentos de Jesus nos evangelhos, chegamos à conclusão de que o que este homem está dizendo em substância é: não tenho nada, mas tenho tudo. Não tenho onde descansar minha cabeça, mas tenho comida para alimentar 5.000 e ainda sobrar 12 cestos cheios. Ele tinha carne que o mundo não conhecia. Ele tinha água que jorrava para a vida eterna. Este homem é uma figura monumental. Ele realmente tinha tudo. Tinha Deus, o Pai interior. E como tinha Deus, podia compartilhar o infinito com todos os que não tinham, fosse água ou vinho, pão ou carne, ou no café da manhã final, peixe. Não fazia diferença o que era. Ele tinha que compartilhar, mas sempre nos lembrava que de si mesmo não podia fazer nada. Se eu testemunho de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Por que me chamas bom? Ali vemos o princípio da Sexta-feira Santa, o princípio da crucificação do sentido pessoal, uma crucificação da crença de que nós mesmos temos qualidades do bem ou quantidades de bens. Mas com essa crucificação vem a ressurreição na percepção. Eu não sou nada, mas posso dar a todos vocês. Por quê? Porque o Pai que habita em mim, Ele faz as obras. Em vez de pensar na Sexta-feira Santa como outro dia sagrado a ser comemorado, o que devemos perceber é que esse é um dia para a contemplação de outro princípio espiritual da vida, o princípio da autoabnegação, pelo qual, quando trazemos à luz o nada do nosso eu humano, então é revelada a totalidade, imortalidade e eternidade do nosso ser, porque eu e o Pai somos um, e tudo que o Pai tem é meu. Domingo de Páscoa. Elevação acima de todos os laços materiais. Isso nos leva à ressurreição quando, depois de ter morrido para o senso pessoal e sepultado aquele falso senso de si mesmo, nosso verdadeiro ser se ergue daquele túmulo do pequeno eu e anda por esta terra livre, livre e infinito, imortal e eterno, pleno do ser de Deus. Essa é a nossa Páscoa, nosso dia de ascensão, e descobrimos que em nossa auto-renúncia, assim como em nossa humildade, saímos de um túmulo. Estamos caminhando na terra agora, não cheios de posses pessoais ou virtudes pessoais, mas cheios do Espírito Santo, do Espírito do Senhor Deus Todo-Poderoso, que está sobre nós. E então somos ordenados. Agora que o sentido material foi completamente extinto, nossa natureza real, nosso ser real, pode vir à luz. Paulo percebeu isso quando nos revelou os dois homens que somos, cada um de nós um ser dual. Nós nascemos o homem da terra, e é isso que nós permanecemos até a crucificação. É assim que permanecemos enquanto estivermos no ímpeto de glorificar e edificar a nós mesmos. Mas Paulo nos fala daquele outro eu que somos, aquele homem que tem o seu ser em Cristo, aquele homem espiritual ou ser divino. Esse é o homem que você e eu somos quando podemos dizer: tudo posso através de Cristo. Essas são as palavras mágicas. Eu posso fazer todas as coisas através do Cristo, através do Espírito de Deus em mim, através da presença do Pai dentro de mim. Tal pessoa não é mais o homem da terra. Ele não é mais o homem que afirma ser sábio, santo ou espiritual. Não, esse homem foi completamente crucificado e agora vemos um homem que reconhece: pela graça de Deus, posso fazer qualquer coisa. Tudo posso por meio do Cristo. Saulo de Tarso foi completamente crucificado. Ele não apenas ficou cego na estrada para Damasco, ele morreu. E daquele sepulcro saiu Paulo,
não mais Saulo de Tarso, mas Paulo. Paulo, um homem que tinha seu ser em Cristo e que agora vivia pela graça de Deus. Um homem que viajou não apenas pela Terra Santa, mas também Roma e Grécia. Onde quer que ele estivesse pela graça de Deus, um homem que estabeleceu 7 igrejas e descobriu que aquelas 7 igrejas não podiam apoiá-lo e nem a sua obra missionária. Mas elas, buscando por ele, descobriram que ele poderia apoiar todas as 7 igrejas. Em virtude de quê? Ele não tinha minas de ouro ou poços de petróleo, mas ele tinha a graça de Deus. Ele tinha seu ser em Cristo. Ele sabia que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Portanto, ele poderia relaxar e deixar esse espírito de filiação divina ser seu pão, sua carne, vinho, água, sua ressurreição e vida eterna. Quando a transição é feita daquele homem da terra para aquele homem que tem o seu ser em Cristo, então nós achamos a prontidão para a ascensão. A ascensão que é elevar-se acima de todos os laços materiais. Há uma indicação disso na passagem que está no começo de todo o livro e livreto do Caminho Infinito. A iluminação dissolve todos os laços materiais e une os homens com os laços de ouro da compreensão espiritual. Nós não temos que ser irmãos e irmãs de sangue. Não precisamos nem ser irmãos e irmãs através da nacionalidade ou irmãos e irmãs religiosos, pois temos um laço mais sagrado do que qualquer relacionamento humano que já tenha sido concebido. Há um laço espiritual que nos une, porque nos elevamos acima da crença de que temos que ser membros de uma família humana particular, racial, religiosa ou nacional, a fim de nos unirmos em uma comunhão de amor e compreensão. Por muitos anos, no Caminho Infinito, demonstramos que espiritualmente somos realmente uma só família. Todos vocês que fizeram parte deste trabalho desde os primeiros dias e nos anos que se seguiram, viram na prática o relacionamento mais bonito que pode ser manifestado nesta terra, sem um único laço de relacionamento humano. Com isto em mente, você não vê que, na ascensão, nós rompemos com toda a lei material e descobrimos que o homem tem o seu ser em Cristo? O filho espiritual é alimentado a partir desta mesma fonte espiritual da qual nosso relacionamento foi alimentado e que nos manteve nesse relacionamento através desses anos. Não há limite para a demonstração espiritual que podemos fazer, exceto a limitação que trazemos sobre nós mesmos se não crucificamos completamente esse senso pessoal de si mesmo.